Um bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da alegria invadir-nos, possa o Espírito de verdade assomar-se de nós, para mais este nosso despretensioso estudo, para mais esta nossa mera e simples reflexão acerca da boa nova que alimenta o pensar sobre nossas vidas, para que assim tenhamos condições de caminharmos cada vez mais conscientes de nossa própria vida, de nosso estado em nossa vida, de nossos passos, para que assim cada um de nós aproximemos cada vez mais da felicidade tão desejada, tão alcançada, tão almejada por ser alcançada por nós. E é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez neste singelo estudo, embora muito singelo, uma reflexão despretensiosa, algo muito rico em nossas vidas, porque é como se nós neste momento tivéssemos as condições para parar e organizar por inteiro toda a nossa mente. Organizar por completo nosso posicionamento perante nossa própria vida, perante nossa existência, perante a existência principalmente daqueles que são nossos mais próximos, que estão em nosso entorno. E esta vida da qual todos nós estamos reencarnados, estamos sujeitos a quase que infinitas variedades, infinitas possibilidades de ocorrências. Por isso é com muita alegria que nós fazemos este estudo, porque é este estudo que nos subsidiará para enfrentarmos os desafios promotores de nosso bem-estar, de nossa felicidade, mas também que vai nos levar a uma reflexão para que percebamos as oportunidades maravilhosas perante nós o tempo todo, independentemente do tipo de ocorrência. Porque uma mesma ocorrência pode ser vista de quase infinitas formas. Vai depender da premissa que nós estabelecermos de modo ulterior perante nós próprios. Por exemplo, o que seria a morte de um ente querido? Seria uma grande coisa ruim em nossas vidas? Uma grande tragédia? Uma grande maravilha? Uau, mas é possível que o desencarne de um ente querido fosse uma maravilha? Sem sombra de dúvida, porque todos nós estamos aqui de modo transitório. Ou por acaso algum ou alguns de nós intenta imortalidade na carne? Qual seria o nosso propósito aqui de imortalizarmos na carne? Qual é o nosso objetivo cíclico? Qual é o nosso o objetivo, a nossa missão enquanto nossa estada terrena? É algo que vai muito além desse nosso imediatismo reencarnatório. E quando eu começo a estabelecer esta premissa, olhando que há uma infinita inteligência acima de todas as coisas, acima no sentido, não geograficamente acima, mas acima no sentido que vai muito além de minha capacidade de raciocinar, de minha capacidade de considerar. E que algo muito maior, uma inteligência suprema, ou como eu costumo chamar, o supremo amor, nada faz sem uma finalidade útil. Nada faz, nada permite, nada promove sem uma causa de amor supremo. Sem algo que é maravilhoso, que é algo que vai além. Mas ela é tão difícil. Então, quando a gente está confuso acerca de nossa própria existência, tudo é difícil. Ganhar 10 mil reais por mês é difícil. Que pobreza, que miséria. Não dá nem para ir para a Disneylândia todo final de semana, né? Vai depender da premissa que eu estabeleço.
como diz o amigo Divaldo, ainda que eu não tenha nenhuma cama para me deitar, nem um teto, né, para eu me abarcar, nem um cão para, né, para me acompanhar, né, nem assim eu blasfemarei e nem assim desanimarei, porque o que é mais importante eu tenho Deus, eu tenho um amor supremo, vivente em mim próprio. Nosso objetivo em nosso estudo de hoje é uma breve menção à nova era. Falei um pouquinho sobre, né, dei um exemplo sobre desencarnes de entes queridos, porque muitas vezes é o que nos surpreende de modo intenso. E como o nosso estudo também abarca a semana, esta semana uma pessoa muito amada deixou o nosso plano reencarnatório. E isso ensejou este exemplo. E ao mesmo tempo quero dizer aqui que nada em absoluto nos é em vão. Inclusive o nosso estudo aqui hoje nos trouxe esta reflexão, exatamente para que promovamos os nossos posicionamentos perante a vida, perante nós próprios. E hoje eu trouxe para nós, no capítulo 1 da Boa Nova, intitulado A Nova Era, o último capítulo, do último parágrafo do item 9, uma pequena reflexão acerca dos tempos chegados. São chegados os tempos de nos liberarmos de paradigmas seculares desnecessários que ainda nos causam muitos prejuízos, muitas dores, muitas confusões. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, implicando que devemos perceber que moral não é moralismo, moral não é partidarismo, moral não é qualquer tipo de psicopatologia, ismo. Moral é algo que deve desenvolver-se, de modo que vamos começar a perceber que uma ética moral é uma moral desenvolvida. Para que possamos realizar os progressos que estão nos desígnios de Deus. Eu estou dizendo isso não é porque eu acho, ou porque o professor Hippolyte Leon acha, ou porque Jesus achou que devemos fazer assim, que assim será o melhor e nós somos os donos da verdade. Mas porque está nos desígnios de Deus, e quando eu falo nos desígnios de Deus, está no nosso cotidiano. A vida clama pelo nosso progresso. A vida demanda o nosso progresso. Eu sinto isso literalmente na pele, diariamente. Eu preciso progredir porque o mundo está em constante evolução. Nada é permanente, exceto a mudança. Há uma constante mudança, há um constante processo de desenvolvimento, de progresso. Então, está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram. Então, são chegados os tempos para que as ideias de liberdade ganhem espaço. E a moral confundida com moralismo é aquilo que quer cercear as ideias de liberdade. É aquilo que quer dizer para o outro o que ele não pode pensar, o que ele não pode fazer, o que é errado, isso é errado, aquele é errado, né? E não enseja a ideia de liberdade. E é sabido, e aqui no item 9, no último parágrafo da obra do professor Hippolyte Leon, O Evangelho segundo o Espiritismo, conhecido como Allan Kardec, né? O livro de professor Hippolyte Leon, professor conhecido como Allan Kardec,
ele chega a dizer que esse desenvolvimento não fará sem lutas, né? Não se fará sem lutas. Mas não porque elas são necessárias, né? Mas porque para nós elas são necessárias. Daria para chegar com menos luta, né? Ou pelo menos sem luta, com a boa vontade, com a dialogicidade, com a autorreflexão, com o autoaprimoramento e aquilo tudo que Buda falou, Jesus falou, mas como a gente não está muito nem aí para o que Buda falou, que Jesus falou, né? A gente está mais importante com o salário, quanto vai cair no final da conta no mês, e é isso que interessa, né? Vai acabar necessitando das lutas. E essas lutas é que vai levar às agitações, às discussões, os questionamentos, né? E isso vai atrair a atenção das massas. Mas o que é interessante é que uma vez despertada a beleza, né? Despertada a santidade da moral, quando for percebido que quando eu falo de moral e enfatizo pela dissociação do moralismo, é para ao mesmo tempo nós percebermos uma moral maravilhosa, que é uma moral que me toca, que é uma moral que, poxa, é isso que eu preciso. Porque não é a cobrança do outro me cerceando, é o outro me oferecendo liberdade. É eu oferecendo liberdade ao outro e o outro, concomitantemente, simultaneamente, me oferecendo a liberdade. E isso vai ensejar-nos que tenhamos uma vida mais alegre. E isso vai atrair a atenção das massas. E quando esta atenção for atraída, né, a massa vai querer saber o que é preciso fazer para essa moral se dar, para essa moral disseminar, essa moral libertadora de todos, não castradora de ninguém. Então, elas se dedicarão a uma ciência que traz a chave da vida futura e que lhe abre a porta de uma felicidade eterna. Então, Moisés abriu lá um caminho, né, naqueles primeiros séculos, né, antes de Cristo. Jesus veio e trouxe uma outra noção de moral. E agora o Espiritismo conclui trazendo uma nova visão de moral. Muitos devem ter percebido que eu pouco utilizo a palavra Espiritismo, mas é por uma questão didática, pedagógica, andragógica, para não confundir. Mas fato é que falo em nome do Espiritismo sempre, 24 horas por dia, em qualquer ambiente, com diversas linguagens. E o Espiritismo concluirá, porque o Espiritismo apresenta uma moral não moralista. O Espiritismo traz-nos uma moral que não diz o que o outro deve fazer. O Espiritismo traz uma moral que diz para o sujeito o que ele deve fazer. Como ele deve posicionar-se, como ele deve ser, autoconhecer, como ele deve se libertar das vicissitudes, dos limitadores, dos limitantes. Então, naturalmente, investirá-se e irá investir-se em aquilo que cada vez mais me liberta, cada vez mais me oferece a paz, como ninguém mais pode me dar. Cada vez mais me oferece uma paz que ninguém aqui é capaz de dar.
O Espiritismo concluirá esta obra, está concluindo, porque o Espiritismo apresenta-nos o ápice da moral, inicialmente apresentada e vivida por Jesus. Mas Jesus não teve condições de continuar nos ensinando, porque ele desencarnou por volta do ano 38 depois de Cristo. Por volta de seus 38 anos de idade. E o que isso quer dizer é que ele, não podendo nos ensinar, muita gente se arrogou a ensinar por ele, e por isso está essa confusão danada, esta guerra secular, este controle do dominante perante o dominado, essa subjugação secular, né? Essa aliança entre Estado e religiosidade, tentando pelo poder dominar a humanidade, não pela moral, como assim fizeram Jesus e muitos outros, como Gandhi, Mandela e tudo mais, né? Mas então essa é a nossa reflexão, para que olhemos, para que percebamos esta nova era. Estes tempos chegados de percebermos esta moral libertadora. E esta moral libertadora que o Espiritismo nos apresenta, inclusive, vem me libertar de ficar tentando controlar os outros, dominar os outros com os meus achismos, com meus subjetivismos, para que assim eu ofereça liberdade sempre a mim mesmo e aos demais, para que assim caminhemos mais serenamente, caminhemos de fato para o mundo mais fraternal, porque é impossível uma fraternidade onde eu parto do pressuposto que eu estou certo, o outro está errado, ele tem que fazer o que eu mando, pensar como eu penso, para que assim ele seja livre, para que assim ele seja alegre, feliz. Ele nunca será feliz assim. Eu até posso amenizar algumas coisas em determinados momentos, porém jamais eu promoverei o outro a uma autonomia, porque eu castro a possibilidade de ele trilhar por si próprio, porque eu digo que eu estou com o poder da direção, que ele não tem, ele não pode ter. O Espiritismo nos apresenta a liberdade, o autodomínio, a autorresponsabilidade, e que eu sou o senhor de meu próprio destino inexistente, porque o destino é o que eu sinto e penso agora. Portanto, estou concretizando, concluindo efetivamente o meu destino agora. Então é meu autoposicionamento quem determina minha própria vida, aquilo que eu sinto, aquilo que penso, aquilo que faço, aquilo que deixo de fazer. Meus amados irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês. Muita paz para nós todos.